Continuando os estudos do direito penal, ainda na teoria da ação relacionada à conduta do agente, estamos ainda fazendo um passeio sobre as teorias da conduta, tendo uma visão geral de todas as teorias existentes, onde temos a teoria da ação significativa, que foi desenvolvida por Vives Anton. Ela é fundamentada na teoria da linguagem de Wittgenstein e na teoria da ação comunicativa de Habermas. Essa teoria tem por base uma norma prévia, anterior à ação do agente, também conhecido por tipo de ação, que aponta para uma ação do agente significativa, que efetivamente infringe a norma prévia. Tudo isso baseado na liberdade do agente. Portanto, para essa teoria, a ação humana ela só é qualificada se e somente se houver um tipo penal prévio. Dessa forma, a ação ela é influenciada pela norma. Portanto, a conduta ela deve conter um sentido jurídico, social e cultural. Dessa forma, para essa teoria, a ação humana ela é muito mais ampla em relação à tipificação do que as teorias anteriores. Temos ainda a teoria jurídico-penal de Francisco de Assis Toledo. Para essa teoria, a ação humana deve ser conjugada com a vontade dominada ou dominável do agente, dirigida a uma previsão de lesão ou a uma lesão ou a um perigo de lesão ao bem jurídico. Essa relação ela é desenvolvida através de uma relação causal teleológica, portanto, uma relação de causa e fim. Para essa teoria, a ação humana ela é semelhante à conduta. No entanto, a conduta ela é conjugada tanto pela ação como pela omissão, ampliando dessa forma a conduta em relação às outras teorias. Essa teoria procura explicar os tipos omissivos de forma mais precisa. Assim, esse doutrinador procura unir as teorias clássica da ação, teoria finalista da ação e teoria social da ação nessa nova teoria que ele cria. Finalmente, chegamos na teoria funcionalista da ação, cujos fundamentos é o funcionalismo sociológico, que é a teoria dominante em relação à conduta. Sua base é normativista como as teorias anteriores, e nesse caso nós estamos falando da teoria da ação significativa e da teoria jurídico-penal. Portanto, ela também busca observar a finalidade do direito penal, ou a função do direito penal. E a teoria funcionalista da ação ela é subdividida na teoria do funcionalismo radical ou monista, ou ainda sistêmico ou simbólico, de Guter Jacobs, e no funcionalismo moderado, dualista, ou também conhecido como teleológico, de Klaus Rochin. E para o funcionalismo radical, desenvolvido na Escola de Munique, a ação humana ela é naturalista e evitável. Portanto, essa teoria restringe a análise da ação humana, que também deve ser dirigida a uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, sendo determinante para esta análise em relação à ação humana a missão do direito penal. Assim, como nas teorias anteriores, a ação humana somente será relevante se e somente se violar o direito penal. No entanto, esse direito penal ele é não garantista, e foi essa teoria que deu aso ao direito penal do inimigo, que é o direito penal extremamente positivista. Lembrando que o direito penal do inimigo ele somente é aplicado em crimes contra o Estado ou crimes que atinjam a sociedade de forma mais grave. E para essa teoria em relação à teoria do delito, o delito contém a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Importante salientar que por conta desse não garantivismo da teoria de Guter Jacobs, essa teoria ela é profundamente criticada, principalmente em relação ao direito penal do inimigo. Já em relação ao funcionalismo moderado, dualista, também conhecido como teleológico, de Klaus Rochin, desenvolvido na escola de Bonn, onde Klaus Rochin era professor, a ação humana é a manifestação da personalidade da própria pessoa. Portanto, essa teoria ela amplia grandemente a análise da ação humana. Isto porque cada pessoa manifesta sua personalidade de forma particular. Portanto, a ação humana ela é baseada na teoria pessoal da ação. E observe que essa ação humana ela deve ser dirigida
a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Dessa forma, essa teoria exclui os fenômenos somáticos corporais insuscetíveis de controle pelo ego, ou seja, uma pessoa não pode ser incriminada por um tique. Em relação à teoria do delito para Claus-Rochin, temos que o delito inclui a tipicidade, a ilicitude e a reprovabilidade, também conhecido como responsabilidade. E essa reprovabilidade, ela é conjugada por dois elementos distintos, a culpabilidade, que serve como limitador da pena, e a necessidade da pena. Dessa forma, tanto o funcionalismo radical de Guter e Jacobs como o funcionalismo moderado de Claus-Rochin buscam ampliar o sentido de justiça para a aplicação do direito penal. No entanto, para o funcionalismo radical, ele busca ampliar esse sentido de justiça, retirando as garantias jurídico-penais para atingir esse objetivo, principalmente em relação àquilo que ele considera o inimigo. E aqui o inimigo é qualquer pessoa que queira, entre aspas, destruir o Estado ou a sociedade. Nesse particular, ele tem várias observações em relação a isso. E aqui eu consideraria, por exemplo, um inimigo do Estado aquele que faz corrupção, pois aquele que rouba dinheiro do Estado, ele necessariamente rouba dinheiro de toda a sociedade, porque a sociedade é que sustenta o Estado. Já o funcionalismo moderado amplia as garantias protetivas ao delinquente, buscando dessa forma ampliar o sentido de justiça, acrescentando nesse sentido ou valorando nesse sentido a reprovabilidade, para que o juiz possa então limitar a pena e verificar a real necessidade da pena ao delinquente. E aqui é importante observar que o funcionalismo moderado, ele não só observa a garantia ou garantismo unicamente para o delinquente, pois os limites do direito penal eles só podem ser percebidos quando você efetivamente está sendo perseguido pelo aparato estatal. E somente por isso é importante, então, essa ampliação do garantismo. E atualmente é justamente a teoria do funcionalismo moderado que é a teoria aceita no direito penal moderno.